Domingo, dia 22 de abril de 2012, Atlético empata em Juiz de Fora e pode garantir classificação com o regulamento. Cruzeiro perde para o América e terá que correr atrás na partida de volta. E na final da Superliga Masculina de Vôlei, deu um time mineiro. Tudo isso a partir de agora, no Meio de Campo. E aí, o que você achou da semifinal do Campeonato Mineiro? Tá feliz? O americano com a vitória em cima do Cruzeiro conseguiu tirar a vantagem aí. Já o Cruzeirense deve estar meio na bronca, né? O time reagiu no final, mas levou 3-0. Fábio Júnior perdeu um pênalti. E o atleticano? Novo empate com o Tupi fora de casa. Conversa com a gente aí, tô esperando o seu e-mail pelo meidecampo@redeminas.tv ou pelo nosso Twitter, @meidecampo. Vamos conhecer os nossos convidados da noite? Para começar, Daniel Seabra do Jornal aqui. Seabra, Atlético e Tupi empataram mais uma vez. É o regulamento que vai definir se o Atlético vai para a final. Boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, André. Boa noite, pessoal de casa. Eu acho que o Atlético não tem que levar essa de regulamento. O Atlético tem mais tradição, tem mais investimento, vai jogar em casa. Agora o jogo é provavelmente na Arena ou no Independência, ainda não se sabe. Mas o Atlético jogando em casa, o Atlético é o Atlético, é um dos maiores clubes do Brasil. Tem que jogar pra frente, tem que vencer o jogo. Não dá pra colocar o regulamento debaixo do braço numa semifinal de Campeonato Mineiro. Mas que tem a vantagem, tem, né? Cristiano Junqueira, da 98 FM, um cara que leva o esporte a sério. Ô, Cristiano. Boa noite, André. Boa noite. O Cruzeiro tomou ali 3-0. Fábio Júnior perdeu um pênalti. Aí depois o América bobeou 3-2. A gente tem ouvido muitos reclamar do Campeonato Mineiro, da arbitragem. Você tem tido muita munição para trabalhar, né? Pois é, o futebol, boa noite, pessoal de casa, boa noite aí, pessoal aqui. O futebol mineiro, eu costumo brincar o seguinte, o Campeonato Mineiro é igual para pegar mulher feia no carnaval. Contar até conta, mas dá uma vergonha você falar pros outros. Porque é o seguinte, do jeito que tá indo, os times do interior, gente, a disparidade é muito grande, E hoje a gente pode, assim, o Atlético encarou o Tupi, porque o Tupi é o único time representante aí da Série C agora, né? Série C. Eu acho que é um dos maiores times de Minas Gerais, o Tupi, merece todo o respeito. Já o Cruzeiro e o América, eu tava lá numa torcida forte, André, pro América, viu? Mas parece que quanto mais eu torço, mais o América perde. Eu acho que eu vou largar a mão e vou ficar só no Atlético mesmo e torcer contra o Cruzeiro não tá dando sorte, não. Tá certo. E quem também tá aqui para comentar a arbitragem é André Lopes, nosso comentarista. André, teve trabalho a arbitragem nessa primeira rodada, aí, digamos, na segunda fase? Boa noite aos telespectadores. O primeiro jogo, da tarde, 4 horas da tarde, né, Atlético e Tupi, o jogo foi um pouquinho mais complicado para a arbitragem, e foi mineira, né, foi árbitro local, teve um pouco mais de dificuldade o árbitro, em virtude do jogo que antecedeu, que também foi um Atlético Tupi, já havia algumas rusgas, algumas coisas, alguns detalhes. No jogo do Cruzeiro, muito tranquilo a arbitragem. Eu acho que eles respeitam muito a arbitragem de fora, mesmo fazendo as mesmas cacas que a arbitragem de dentro faz. Então, dentro de um certo ponto, foi muito tranquilo as duas arbitragens, deu para levar sem muitas polêmicas. Então vamos começar, a gente começar a ter assunto aí para conversar. Vamos ver os gols de América e Cruzeiro na Arena do Jacaré? Vamos ver aqui. O Pará cobrou falta, o Gabriel pôs a cabeça. Em posição normal. Posição normal. Posição normal. Eu revi esse lance, ele entra, estava na mesma linha praticamente que o zagueiro. Aí o Rodriguinho começou o segundo tempo, dividiu e aí soltou o pé lá na gaveta. Golaço do Rodriguinho. Golaço. O Rodriguinho costuma chutar muito bem de fora da área. O Vitorino com o pé mole ali, né? Aí depois dividido. bola da esquerda e o Alessandro também, a zaga parou. Também. Alessandro Regular também, né? Posição legal também. E vale destacar que o Alessandro saiu comemorando depois desse gol aí. Tinha acabado o jogo. Já tinha acabado. Aí, comemoração. Aí a reação cruzeirense, o Roger bateu, o Neneca soltou. O Neneca E bateu o roupa, Bobô, né? né? O Neneca soltou na perna do Bobô ali. Falha de goleiro, né? Essa bola tinha que soltar para lateral, né? Todo mundo sabe disso, né? E aí depois o Roger, que aos 40 do segundo tempo resolveu jogar. O Roger de vez em quando ele resolve jogar, né? Geralmente aos 40 do segundo tempo. Quando a zaga também faz isso também, tem que jogar mesmo, né? Pelo amor de Deus. E aí 3 para o América, 2 para o Cruzeiro. O Cruzeiro tinha vantagem de 2 empates, né? 2 resultados iguais. Perdeu agora, tem que ganhar por um gol de diferença e se classifica para a final.
fácil, o Seabra, o Cruzeiro tirar fazer 1-0, 2-1 lá no Independência, né? Que o jogo deve ser no Independência. O jogo deve ser no Independência. Enquanto estava 3-0, para mim estava resolvido. Olha, eu até conversava com o Cris aqui antes do programa. 3-0 para mim, pro América, acabou. Realmente, aí eu concordava com o que o Alessandro estava falando, olha, acabou e tal. Agora, 3-1 já dava um respiro pro Cruzeiro. 3-2 para mim está totalmente aberto. Eu acho que o Cruzeiro jogando em casa... O Cruzeiro, para mim, até hoje não mostrou um bom futebol, não é um bom time, eu ainda não vi esse mérito todo no Cruzeiro, não acho que o Cruzeiro tem um time para chegar a encarar os grandes do Brasil aí que a gente tem visto. Muita gente fala, mas Internacional, Santos, São Paulo, Palmeiras, a gente viu o Campeonato Paulista, Corinthians e Palmeiras dançaram aí, mas ainda assim eu não vejo tanto o Cruzeiro quanto o Atlético com times, né, equipes de futebol para encarar esses grandes aí. Mas o Cruzeiro para mim tem a vantagem, vai jogar em casa, Montilho volta, então é outro jogo, é outra história. O Wellington Paulista. Se o América entrar dentro de campo para jogar igual jogou o primeiro tempo do jogo de hoje, pode ser que ainda consiga ir para a final. O grande problema do América é que deu um apagão no final do jogo, sempre dá esse apagão no final do jogo. Será que não faltou perna, não, hein? É isso que eu ia te perguntar, Cristiano. Você acha que pro América, o problema do América é que o jogo tem 90 minutos? Exatamente, acho que poderia acabar aos 75, André. Juvenil? Fábio Júnior. Juvenil. Quem botar o Fiuk pra jogar, porque o Fábio Júnior já não dá pra jogar mais. O Fábio Júnior tá com quantos anos? Mais velho que eu tenho 36. Então é o seguinte, o time da América, faltou, na minha concepção, na minha simples análise, acho que faltou perna, abriu o bico no final. E o Daniel comentou maravilhosamente bem, é a questão do time do Cruzeiro e do Atlético. Acho que do Cruzeiro, Daniel, falta as laterais, viu? Falta lateral, assim, a gente vê o Cruzeiro 2003, o Maurinho voando, o Leandro comendo a bola, e aí você pega hoje... O Alex tá lendo? O Alex jogando muito bem, mas aí você pega o time do Cruzeiro hoje, faltam as laterais e pecam muito. Mas, vamos ver, eu acho que tá tudo aberto ainda. É um jogo ainda que semana que vem que vai ser decidido. A gente falando em América, a gente está esperando a chegada do Gilberto durante toda a semana. A gente teve uma luta com a assessoria do América para conseguir trazer o Gilberto, muito custo. Quarta-feira o jogador confirmou que viria, e aí a assessoria embarreirando se ele viria de carro, se a gente teria que buscar. Hoje falaram que ele viria com o próprio carro, a gente está aguardando o Carlos Cruz aí, se puder dar uma força aí, pressionar um pouquinho, dar um jeito do Gilberto chegar, mas ele deve estar chegando, né? Porque se a assessoria agarrou, ele deve ter driblado, tá vindo aí. Mudando um pouquinho de assunto, vamos ver os gols de Tupi e Atlético. Vamos ver a outra partida, começou hoje às 4 horas. Lá, o André escurou. Partida horrorosa, né? Olha o Danilinho. O Danilinho tirou, bateu. Sincero, né? Tirou da minha boca. Partida horrorosa, né? Foi um jogo muito ruim. Morno. A da semana passada foi um pouquinho pior, porque ninguém quis nada com nada. O jogo de hoje o pessoal ainda tentou alguma coisa, ainda buscou alguma coisa. Mas tentou muito aquém do que se esperava, todos os dois lados. Né? Os dois lados falou muito, jogou pouco. E essa cobrança de falta do Michel Cury aí? Belíssima cobrança. Né? Tinha acabado de entrar no jogo. Tinha como pegar essa aí, não tinha? Menor condição. Só entrou pra fazer isso. Não nada ali. Vai placar Tupi lá em Maria Helena, Tupi 1, Atlético 1. O segundo empate seguido de Atlético e Tupi. Mas deu para notar uma evoluçãozinha no time do futebol aí? No time do Tupi. Só no time do Tupi que a gente viu evolução. Eu vou te falar uma coisa, eu já pitei dentro do Maria Helena várias vezes e uma coisa interessante o jogo de semana passada deu 15 mil pagantes, essa semana deu 11. Você vê o tanto que tá motivante ver Atlético e Tupi jogando lá. Né? E é sinônimo do jogo que se apresentou hoje. O Atlético errando muito passe, não jogando pelas laterais. Eu não sou muito comentarista de jogo, não, mas eu acho que já vi muito para falar sobre. E o Tupi vivendo em função de Adenilson e Alan taxista. O que também não dá muito, não. Então foi muito ruim o jogo hoje. Eu acho que o Seabra, o Cris pode falar mais detalhes, mas eu vejo dessa maneira. E o Henrique, o camisa 10 Tupi? Jogou bom. Bem. Ele é um bom jogador, esse menino, não é de hoje, né? Ele forma um meio de campo muito bacana. Teve uma discussão ali, inclusive, com o Alan taxista durante o jogo. Os dois levaram cartão amarelo, né? Mas, realmente, depender do Alan taxista e do Ademilson, só os dois correndo no ataque, o resto do time... Um time burocrático, né? Um time tentando alguma coisa. A gente sabe que o Tupi também não tem essa condição toda. Tem que melhorar um pouco, vai disputar a Série C, né? Como o Cris lembrou, vai disputar a Série C. Agora, o Atlético também, por seu lado, eu acho que o Wesley, que entrou ali no meio de campo, para surpresa de todo mundo, o Cuca deu, vamos dizer assim, inventada aí, não foi tão ruim, não foi tão mal assim. Mas eu não entraria com o Escudeiro, por exemplo, que entrou até no segundo tempo. Tem até a opção do Mancini, quem sabe, de entrar ali, que também entrou no segundo tempo.
mas o Atlético também precisa melhorar muito, porque tanto o Cruzeiro quanto o Atlético ainda não pegaram um time, com exceção dos clássicos, claro, ainda não pegaram um time que poderia ser aquele sparring, né, pra gente saber do que eles são capazes. O Atlético não mostrou grande coisa hoje também. E o Lima foi bem, né? Foi bem, porque o Lima é um bom jogador. eu gosto muito do Lima, e o Lima estava sem jogar um tempo. O Luiz Eduardo era o que vinha entrando, eu gostei muito. Agora, você vê um time igual o Cruzeiro e Atlético, igual o Atlético hoje, Cruzeiro também, você olha para o banco de reserva dos dois times, a pergunta é, Quem? campeão brasileiro? Pois é. Quem? Não tem elenco. Só mudando um pouquinho de assunto, antes de tudo, só o Matheus Araújo, calma aí, Matheus, eu vou ler os tweets, fica calma aí, não precisa brigar comigo aqui e me xingar não. Vamos só falar de outro assunto agora. O Cruzeiro ganhou de virada o título inédito da Superliga Masculina de Vôlei. O jogo contra o Vôlei Futuro foi ontem em São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo, e o time mineiro mostrou por que foi o dono da melhor campanha da competição. A alegria pelo título inédito pode ser representada pela felicidade do cubano Sanches. Estoy más que contento, es el comienzo de mi carrera deportiva como profesional y es un buen comienzo, campeón de Superliga, eso es súper maravilloso. O que dizer então do líbero Serginho? 9 finais e 4 títulos, mas comemorava como se fosse a primeira vez. Agora é hora de comemorar, agora é hora de vibrar. Eu me prometi que eu ia gastar minha energia toda aqui dentro da quadra, mas eu guardei 10% para comemoração. Com uma vitória dessas, faz sentido tanta alegria. Tudo bem que o início do jogo foi do Vôlei Futuro, com o oposto Lorena voando em quadra. Foram 39 minutos de muito nervosismo, provocações e que terminou com os paulistas vencendo por 26-24. Faltou um pouquinho de sorte só, mas agora a gente vai virar esse set aí, vamos ser campeão. Esse sabia o que falava e o Cruzeiro encontrou o caminho da vitória. Se não dava para o Wallace, era só levantar para o Maurício. Com essa jogada, o Cruzeiro empatou a partida e o ponteiro foi o maior pontuador do set. O Vôlei Futuro começou o terceiro set complicando a vida dos mineiros. Começou. As coisas ficaram mais fáceis para o Cruzeiro depois que o Lorena, o maior pontuador desta edição da Superliga, se machucou e teve que sair de quadra. Foi cãibra, só cãibra não, né? Acho que foi muito forte e eu tive que sair. Aí foi só mandar para o Maurício de novo que ficou fácil, 25-13. E o quarto set foi nesse embalo. Fim de jogo, Cruzeiro campeão da Superliga 2011-2012. Pessoal, não tem palavras. Esses caras, essa torcida acompanhou a gente desde o começo, sempre acreditou na gente. A gente veio para São Paulo para buscar esse título que o ano passado perdeu por pouco, mas esse ano tinha que ser nosso, esse ano é nosso. É nosso. E aí, Sebra, merecido esse título para o Cruzeiro? Mais do que merecido, parabéns ao Cruzeiro, foi quem jogou realmente muito melhor. Eu até conversava aqui que nas férias eu fui para São Paulo e coincidentemente encontrei com o time do Cruzeiro em Confins. Eles pegaram o mesmo voo, estavam indo enfrentar o São Bernardo na ocasião, ainda pelas quartas de final. E eu até brinquei com o Serginho, falei, Serginho, já ganhou o primeiro, vai atropelar, né, e tal. E o Serginho falou, não é assim não, nós estamos indo centrados, tranquilos. A gente viu isso no time do Cruzeiro durante toda a Superliga. Um time muito centrado, a Cássio jogando muito, Maurício jogando muito, Felipe jogando muito. Principalmente vale destacar o William Levantador, que é um monstro esse menino. Mago. Tem que ser titular, é o Mago, veio da Argentina com o apelido de Mago. Ele tem que ser titular da seleção. Se o Bernardinho tem alguma coerência, ele tem que colocar o William como titular, não tem a menor dúvida disso. O Cruzeiro e Vôlei Futuro tem se tornado um clássico do vôlei. Ano passado, muita rivalidade na semifinal, né? E a gente vê que sempre tem polêmica. Ano passado foi a questão do Maicon, né? A homofobia, e esse ano o Lorena. Quis bater no Cruzeiro. Ele já viu que não dava para ganhar na bola, então ele quis destabilizar ali o time do Cruzeiro, porque o time do Cruzeiro, no primeiro set, muito nervoso. Claro que perdeu o destaque pro Lorena, mas depois nos outros 3 sets seguintes, sobrou. Parabéns, Serginho, meu brother. Parabéns a todo o time do Cruzeiro aí que só jogou destacando muito. Que ele é um clássico, mas é um clássico que não é igual não. O time do Cruzeiro ganhou 16, o Vôlei Futuro ganhou só 2 partidas, nas 18 partidas que eles disputaram. Então,
o volume de jogo do Cruzeiro, o William, sensacional, o Maurício, né? O Maurício joga sensacional muito. Também. Então, é um time que você tem opções, você joga para qualquer ponta, você faz qualquer tipo de jogada, você tem para onde sair. Agora, quando você tem um time que depende de 2, 3, que era o caso do Vôlei Futuro, dependia muito do Lorena, dependia muito do Cubano, do Ricardinho, aí já dificulta um pouquinho mais. Só destacar, André, sobre a Superliga, que terminou, tanto a masculina quanto a feminina, tomara que as equipes mantenham, a gente já sabe que um patrocinador, um dos principais lá de Florianópolis, saiu, mas tomara que as equipes consigam manter, porque foi sensacional a Superliga desse ano, tanto a masculina quanto a feminina, e para o ano que vem, tomara que continue assim, porque o que a gente está fazendo é justamente o oposto do futebol. Eles estão vindo para cá, a gente tem hoje os principais jogadores, enquanto no futebol eles vão. Assim. Já pensou, André, se no futebol o juiz ficasse ali de fora, só olhando assim do alto? Ia ser bom, ia ser Mas você ruim? viu tanto que o juiz teve reclamação dele ontem? Agora, você reparou tanto que ele errou também? Teve muita bola para fora que ele deu para dentro, teve muita bola para dentro que ele deu para fora. E aí, o que acontece? Lá, ele é muito respeitado e um cartão amarelo dá um ponto pro time adversário. Então, vou passar a fazer. E olha que ele tem 4 bandeirinhas, né? 2 de cada lado lá. E um juiz contrário ainda, o segundo árbitro, o juiz baixo, né? Podia lançar essa regra, então, cartão amarelo, gol, hein? Que tal? É bom, hein? Na hora que você levantasse o cartão, você tomava um tapa na orelha. Tá certo. Então, daqui a pouco, nós vamos ver os melhores momentos de Tupi, Atlético, de América e Cruzeiro, e ainda as punições ou a falta delas no Clássico. No ano passado, as decisões dos principais estaduais foram apitadas por árbitros do próprio estado. São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul optaram pela arbitragem local. Aqui em Minas, um árbitro da Federação Mineira não apita a grande final do campeonato desde 2007. Muda alguma coisa no seu trabalho? Como é que você vê isso? No meu, não. No meu não muda nada. Eu acho que o atleta tem que entrar em campo, jogar futebol e esquecer a arbitragem. O ex-auxiliar de arbitragem e agora gerente de futebol do América, Jair Albano Félix, fez duras críticas à Federação Mineira, que, segundo ele, erra em aceitar vetos aos árbitros. Tem casos dentro da Federação Mineira que tem 5 anos que não trabalha em jogos do Atlético. Tem árbitro que tinha 6 anos que não trabalhava em jogos do América. Tem árbitros que não trabalham em jogo do Cruzeiro. E a federação aceita isso, acata isso como normal. Os novos árbitros que vão sendo formados, observando essa postura da federação, evidentemente ele é influenciado quando entra em campo inconscientemente de errar contra A ou B, porque sabe que a pressão do clube A ou B junto à federação é maior que C ou D. Aí, André, a gente já falou um pouquinho da arbitragem, mas agora é a hora. Esse negócio de botar árbitro de fora aqui, Federação de São Paulo, do Rio, não deixar árbitro de fora apitar, a decisão é deles, que como a gente pode ver esse atual momento da Federação Mineira, principalmente na arbitragem, você que sempre defendeu a arbitragem mineira. Veja bem, é muito complicado, eu como mineiro, como árbitro mineiro, que apitei semifinal de mineiro, não cheguei a apitar final porque tinha veto contra os árbitros mineiros, não contra mim, mas contra árbitros mineiros. É um absurdo, chega a ser absurdo o que a Federação Mineira de Futebol faz com a arbitragem mineira. Os clubes têm a sua parcela de culpa. Tem, quando vai lá vetar um árbitro. E eu cito nomes aqui de árbitros, e aí pode buscar em estatísticas aí, ó, que não apitam jogo de Atlético há 4 anos, que não apita jogo de América há 4 anos, que não apita jogo de Cruzeiro há 4 anos, há 5 anos. Desde 2007, que o Coelhas foi o último árbitro que apitou a final de Campeonato Mineiro, que árbitro mineiro não apita mais final. Teve um ano que nas oitavas de finais os árbitros pararam de apitar o Campeonato Mineiro. O Coelhas, inclusive, já parou, né? O Coelhas já parou há 4 anos. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, e aí vai o recado, né? José Eugênio tem que formar melhores árbitros.
Hoje, infelizmente, e o Jair falou aí, né, o ex-árbitro, colega meu, trabalhou comigo em muitos jogos, falou isso com muita prudência, com muita sapiência, falou o seguinte: o árbitro já entra dentro do jogo sabendo que se apitar qualquer coisa contra Atlético, Cruzeiro ou, quiçá, América, ele estará vetado para as próximas partidas. No subconsciente do árbitro, ou até mesmo no consciente, ele não marca algumas necessidades que tinham. Hoje me fizeram a pergunta, eu não vou nem deixar me fazer a pergunta não, viu, Cris? Foi você que me fez, eu vou só falar. Você me fez a seguinte pergunta, que se no jogo da volta, Atlético e Tupi fosse dentro do Independência, né? Ou até e aquele lance da bola ter batido na mão do Mancini, se fosse no lado contrário, Tupi tivesse batido na mão do jogador Tupi... Era pênalti ou não? Era pênalti ou não. Olha, eu vou te falar o seguinte, que dependendo do árbitro que estivesse apitando, eu já falarei, com certeza você é pênalti. Se a gente fosse ver, pelo que a gente viu no Mineiro deste ano, você acha que o árbitro de Minas Gerais tinha capacidade para apitar semifinal e final? O grande problema é que nós não temos nomes hoje. Então vamos lá. O Alice não pode apitar jogo do Atlético. O Ricardo não pode apitar jogo do Atlético. O Igor foi suspenso. O Alice não pode apitar jogo do América. O fulano não pode apitar jogo do Cruzeiro. Entendeu? Aí vai complicando. O problema principal é que se você não coloca o árbitro mineiro para apitar, ele nunca vai estar pronto. E aí você não tem as revelações hoje. Não existem revelações hoje. Parem para pensar quem são as revelações do Campeonato Mineiro de 2012. Não existem. O único árbitro que deveria ter sido revelado, que por um erro assim, eu não vou passar a mão na cabeça de Igor Júnior Benevenuto, porque ele errou feio. É polêmica fora das 4 linhas. No módulo 2. A gente vai chamar a matéria agora, mas tem um tweet aqui que tem tudo a ver com ela. O Alisson da Silva diz: Roger ter jogado hoje foi um estupro à justiça desportiva, coisa de um país chamado Brasil. O Tribunal de Justiça Desportiva julgou na última terça-feira os episódios ocorridos no último clássico entre Atlético e Cruzeiro. Roger pegou 4 jogos de gancho pela cotovelada em Danilinho, mas o jogador do Cruzeiro conseguiu um efeito suspensivo e ficou liberado para o jogo de hoje contra o América. A cotovelada de Roger em Danilinho foi forte. O árbitro não expulsou o meia cruzeirense, mas o Tribunal de Justiça Desportiva indiciou o jogador por agressão. Pena de 4 a 12 jogos. No meio de campo da semana passada, o assunto foi discutido. O que você acha, Fred, que será do Roger nesse julgamento? Eu acho que ele merece uma punição pesada, foi uma covardia o que ele fez, mas acho que ele não vai ter essa punição pesada. Pode pegar de 4 a 12 jogos. E foi isso mesmo que aconteceu. Roger foi condenado a 4 jogos de suspensão e, por ser a pena mínima, conseguiu um efeito suspensivo, o que permitiu que ele jogasse hoje contra o América. O árbitro Renato Cardoso Conceição pegou 30 dias de gancho por deixar de aplicar as regras da modalidade, não coibir a violência e deixar de relatar ocorrências disciplinares da partida. Nós vamos recorrer para o tribunal, composição plena, e esperamos que seja feita a justiça para que ele seja efetivamente absolvido. Já o Atlético respondeu por 3 processos. Pierre pegou pena mínima pela expulsão no clássico. O Galo teve que pagar R$200 por atraso na volta para o segundo tempo. Quanto à acusação sobre a garrafa jogada em campo, o clube foi absolvido, já que o responsável foi identificado. Isso para nós está de bom tamanho. E aí, a culpa foi de quem aí, do Roger ter jogado? Mas tem que estar de bom tamanho mesmo, vai me desculpar, ele tem que estar de bom tamanho, vamos lá. O Roger tomou 4, efeito suspensivo, joga o jogo de domingo, faz diferença no jogo de hoje. O Renato toma 30 dias, estava escalado na quarta-feira, teve que ser substituído. O Atlético tem negócio jogado dentro de campo, o outro lá toma um cartão vermelho, faz o que faz e aí ainda por cima não toma nenhuma disciplina, porque pegaram um pobre do coitado lá em cima na arquibancada e falaram que era ele que tinha jogado, fizeram um boletim de ocorrência, porque é assim que acontece. E mandei pra casa. Mas o juiz, nesse caso... Não dá nada, gente. Isso é um absurdo. O árbitro, nesse caso, ele pode voltar a apitar ou ele vai ter que esperar esses 30 dias? Ele, árbitro, vai tentar um efeito suspensivo, só que a força que a arbitragem tem é zero. É zero. Ele não conseguiu até agora efeito suspensivo, inclusive na quarta-feira que estava escalado, ele teve que ser substituído e até agora ele não conseguiu. Agora, o Atlético não, o Cruzeiro não. O Cruzeiro conseguiu um efeito suspensivo pro Roger, que na sexta-feira deu uma entrevista.
Desculpa o que eu vou falar, mas parece que ele tava... Parece que ele tava rindo na nossa cara. Agora, foi criada uma nova profissão no futebol aí, o laranja, que leva a culpa pro clube no meio. Laranja, pega um lá de cima, escolhe um. É igual o seguinte, sabe aquela lanterninha que hoje tava no negócio? No jogador? Você não tem como descobrir quem foi, porque o cara enfia aquilo no bolso. Ninguém vai descobrir quem foi. Vai lá em cima, cata um, filho, você é cruzeirense? Então vem cá, desce aqui. Você vai falar que foi você, tá bom? Eu não tô falando que é fato que isso acontece, não, porque não tem nem como provar. Mas você pode ter certeza que possivelmente é nesse aspecto. Aqui da lanterninha é uma imbecilidade de um tamanho, sabe? Eu acho que o camarada que entra para um... E não é só futebol, não. Tem show também, né? Já cansei de assistir shows aí de rock e tal, que o cara coloca na... Qual é a graça do imbecil fazer uma coisa dessa? Sinceramente, eu acho que tem uns caras que vão parar para pensar antes de fazer umas bobagens dessas. Agora, só sobre o julgamento, André, a questão que o telespectador disse aí, o problema não é o TJD. O TJD aplicou a lei existe, ela é aplicada, acabou. O problema é a lei. A lei que tá errada. O problema é a forma como a lei... Eu só quero levantar um fato que é o seguinte, o TJD, ele aplica a regra e aplica a pena. Sim. Né? Agora, a pena só é cabível, ele só pode pedir efeito suspensivo se ele tiver a pena mínima. Aí é o seguinte, é de 4 a 12 jogos. Aí o que eles fazem? Eles dão 4, porque aí o time já pode entrar com efeito suspensivo automático para conseguir o negócio. Mas aí é o seguinte, isso já é um absurdo. O Roger ele tomou 4 jogos. Ele vai jogar essas 2 semifinais e vai pagar esses 4 jogos quando? Eu acho que deveria ser o seguinte... Na Taça Rio, lá você vai jogando Botafogo? Você vai dar o efeito suspensivo, então vamos combinar o seguinte, o efeito suspensivo existe, ele é como se fosse o habeas corpus na justiça comum, beleza, existe, tá cabível. Mas o Roger, então, ou o jogador, no caso, o Roger aí desse episódio, entra, então, na pauta do próximo julgamento. Acabou, não existe, então, deveria ser automático. Eu te dou o efeito suspensivo, mas você entra na pauta do próximo julgamento. Agora, o que eu acho porque o que vai acontecer é que o julgamento vai se arrastar. Aqui no Twitter, o Jonatas colocou: Atlético e Cruzeiro sempre levam a melhor com relação à arbitragem, por isso o Campeonato Mineiro é muito fraco. O Marcos Flávio colocou: profissionalização já. Comecemos por aqui, no nosso estado. O Jonatas colocou: resumindo, tudo o que estão falando, a arbitragem mineira é uma vergonha, Atlético e Cruzeiro sempre levam vantagem. Eu acho que o dirigente, André, a culpa também é muito do dirigente. Ele vai para o microfone, vai conversar e vai falar e começa a acusar. Porque juiz tal, torce para tal time. Pô, ele induz a qualquer coisa, até o torcedor a odiar esse juiz. Então eu acho o seguinte, os dirigentes já tinham que pensar a falar menos bobagem, a pensar em colocar as palavras da maneira correta. E eu acho que se a gente não valorizar o que é nosso, o que é mineiro, isso acontece também. Eu sou ator, há muitos parentes, amigos meus falam assim, por que você não foi para São Paulo e para o Rio? Gente, a gente não valoriza o que é nosso mineiro. Se a gente não valorizar o que é daqui, seja futebol, seja cultura, seja arte, seja arbitragem, ninguém lá fora vai valorizar não. A maior instituição, gente, a maior instituição que tem que blindar, que tem que fazer a blindagem, porque o time, tem alguns dirigentes que são torcedores. Então ele vai para o microfone e vai falar, agora quem tem que blindar, quem tem que ser a pessoa que dá a guarnição para o árbitro, a tranquilidade para o árbitro dar um jogo, é a Federação Mineira de Futebol. Inclusive eu falo isso há muito tempo, eu preciso que a Federação Mineira de Futebol dê a tranquilidade para o árbitro apitar um jogo em Minas Gerais. Ele não tem, porque na segunda-feira vai dirigente do América, do Atlético, do Cruzeiro, de quem quer que seja, que eu já fiquei sabendo que time de amador de Belo Horizonte devia ter árbitro. E olha, a partir do momento que uma federação, seja ela mineira, gaúcha, paulista, o que for, aceita veto de clube, se você aceita veto de clube, então fecha as portas e entrega para o clube. Verdade. É mais fácil, então. É o que está acontecendo hoje. A federação, na comissão de arbitragem, né, vamos dizer, na pessoa, né, do presidente da comissão de arbitragem, deveria chegar, olha, vou receber o dirigente com toda a educação, bacana, legal, senta aqui, mas não existe veto. Só abrindo um parênteses que é importante. Na minha época, quando eu estava indo, em 2010, tinha uma folhinha na mesa do presidente da comissão, entendeu? Que tinha assim, Tupi. Quais os árbitros não pode apitar? Que isso? Vila Nova, quais os árbitros não pode apitar? Tinha uma relação. Então, para ele colocar no sorteio era até difícil, porque na hora que dava esse com esse, não, aqui não pode. Aliás, que belíssimo. O negócio era sério. O negócio deve estar mais sério agora, que eu não sei. Agora, naquela época já era sério. Só abrindo um parênteses, sorteio que você falou, André, que belíssimo sorteio, né? Você tem, entre aspas, vamos dizer, 20 árbitros, você sorteia entre 2, 3. Que maravilha de sorteio, que coisa democrática. Sempre muito legal. polêmico, a temperatura aqui no estúdio subiu muito. Para relaxar, acalmar os ânimos, vamos ouvir a charge do Duque, aí ele sempre prepara uma coisa bacana pra gente. Vamos ver o que o Duque preparou hoje. Olha lá o coelho com a raposa brincando. Morto, vivo, morto, morto, vivo, vivo,
Aí a charge do Cristiano. Foi mais ou menos isso aí o jogo, a gente pode dizer que é um vivo e morto. E você pode ver que no último vivo o Coelho já tá meio morto, lá. Faltou perna para chegar até no último quadrinho lá, ó. Já tá cansado. Foi exatamente isso, fez 3 gols e a gente achando que ia acabar o jogo ali, mas o América abriu o bico e entregou no final. Mas assim, tá em aberto, o América pode chegar domingo que vem ganhar e o Cruzeiro também com a vitória simples, mas muito bacana. Parabéns ao Duque. Tá certo. Seabra, eu já te perguntei, mas o que o Givanildo pode fazer de diferente? Todo mundo aqui apontou que a falta de fôlego, digamos, tem segurado o América. O que o Givanildo pode fazer de diferente para conseguir segurar o Cruzeiro? Se for falta de fôlego, em uma semana já era, né? Não tem condição de resolver. Eu até discordo um pouco de vocês, não acho que seja falta de fôlego. O América pecou muito, se a gente se lembra, na reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado, por isso. O América ganhando de 2-0 do Botafogo no Engenhão, levou 4-2. Então é um time... É desatenção. Eu não sei se era... Desculpa te interromper, Seabra, mas eu não sei se era o Fábio Ferreira ou se era o Moisés. Estava sentindo cãibra nas duas pernas no final. Foi Leandro Ferreira? Moisés. O jogador é o Leandro Ferreira, não o Fábio Ferreira. Leandro Ferreira. O Fábio Ferreira do Botafogo, zagueiro. O Leandro Ferreira sentindo... o Moisés sentindo cãibra nas duas pernas, então, cara... Aí realmente ele correu muito e o América vem de uma sequência, né? O América pegou o Goiás aí, 2 jogos, jogo no Serra Dourada, jogo duro, quase buscou o resultado, né? Aqui também foi assim. Mas aqui foi 0-0, o América quase buscou esse resultado no Serra Dourada. Então, um jogo complicado, jogo duro, realmente. Mas eu acho que falta ao América um pouco de maturidade. Você ganhando de 3-0, acabou o jogo. Aqui, eu acho que... O mais legal é falar com Neneca, Fábio Júnior, falar que falta maturidade. Alessandro, que é razoavelmente novo, mas já rodou para todo lado. Claro. Ferreira só para atualizar aqui, o Renato Cardoso Conceição, que estava suspenso por 30 dias, conseguiu o efeito suspensivo, igual o Roger. E vai poder arbitrar. Conseguiu o efeito. Agora vamos ver o compacto, os melhores momentos de América e Cruzeiro. Vamos ver o que teve nessa partida. Olha lá o Roger. Colocou na frente pro Elber. O Zaga cortou ali, sem problema. No primeiro tempo, o América fez o certo. O América saiu na boa, esperou. O Cruzeiro muito desorganizado, como, aliás, vem sendo a tônica normal do Cruzeiro desde o início. Anselmo Ramon subiu. Bateu por o Wagner cima. Mancini é muito ruim. Depois o Marcos pela direita. A questão, André, eu acho que é o seguinte, o Wagner Mancini, ele é o treinador dos sonhos da torcida do Cruzeiro? Não, óbvio que não. Mas o problema maior é o Wagner Mancini? Para mim, não. Não é porque ele é bom ou mau treinador. O Gabriel lançou. E essa bola pro Moisés? Para mim, se desse o Tele Santana no banco do Cruzeiro, não resolve o problema. Mas eu acho que o time ainda é desorganizado, mais desorganizado ainda com esse negócio. Aí o Anselmo Ramon bateu o cruzado fraco ali em cima do Neneca. Cruzamento e o gol do Gabriel. 1-0 América. Agora, curioso, legal, né? Curioso até que estão colocando muito no Twitter aqui. É gol, o Fábio levanta a mão já, né? Que é impedimento de qualquer jeito. Aí o Anselmo bateu pra fora. Até perguntaram na TV por que o Fábio sempre levanta a mão. Todo goleiro faz isso. Leandro Ferreira batendo pra fora. E zagueiro também Guerreiro faz, batendo não é pra só fora. goleiro, não. Esse Anselmo Ramon, no ataque do Cruzeiro hoje, foi destaque, né? As bolas todas. Aí o Marcos levantou mais uma ali. Do Wellington, né? Aliás, Walter, vale a pergunta. Se o Walter entrou em campo hoje, alguém viu o Walter em campo? Aí o segundo tempo, aquele torpedo do Rodrigo. Do Rodriguinho lá no ângulo. Dessa aí o Fábio não levantou o braço. Justamente ele tinha que levantar o braço aí pra ver se conseguia pegar. Aí o Fábio Júnior e esse pênalti no Fábio Júnior. Pênalti. O Thiago pegou ele por trás. Pênalti. Calçou ele por trás, Tentou falar que foi fora da área. Aí o Fábio não tomou distância, bateu. Beleza, hein? O Fábio pegou. Fábio Júnior. Levantou o braço. Agora ele levantou o braço para comemorar. E aí o Fábio Júnior recebeu na área, girou, rolou. O Alessandro. Ele faz um trabalho legal de pivô, o Fábio Júnior, quando quer, né? Aí o Pará puxou pro meio e bateu pra cima. Olha, a zaga do Cruzeiro tá devendo hoje. Fábio Lopes. O Marquinhos Cambalhota. Neneca, defesa bonita do Neneca. Essa zaga do Cruzeiro, ela vem complicando desde o início do ano com o Léo, agora com o Thiago também. Então, aí outro lance, cruzamento, outra defesa do Neneca. O Neneca salvou tudo até aí. Aí o cruzamento, o Alessandro apareceu livrinho para fazer o terceiro. Aí levantou a mão. Tá levantando a mão de novo. Tá lá, reclamando. Ele saiu bem de trás, né, nesse caso. A defesa parou a linha burra, né? Aí você comemorando, acabou. Aí Roger bateu de fora, a Neneca soltou no meio da área, no pé do Bobô, resvalou no Bobô, 3-1. O treinador de goleiro pode conversar com o Neneca aí, bater bola pra dentro da área.
Quantos gols o Bobô tem com a camisa do Cruzeiro? No Campeonato Mineiro. Dois, foi o primeiro. E aí, de novo, o Roger batendo, empatar 3-2, final de jogo lá na Arena do Jacaré, América 3, Cruzeiro 2. Seabra, você acha que aquela comemoração do Alessandro já acabou, levantou o Cruzeiro, fez com os jogadores ficarem com raiva e força pra cima? Acho que pode ser que sim. Isso tem um efeito psicológico. Eu até conversava isso. Acho que o Cruzeiro... Eu achava que estava 3-0 e o Alessandro fazendo aquilo. Eu falei, olha, a diretoria, a comissão técnica do Cruzeiro provavelmente vai usar isso como um motivador, né, durante a semana e tal. Mas eu acho que nem precisou, né? Foi durante o jogo mesmo. 3-1 já era complicado. 3-2, para mim, está totalmente aberto. Eu não sei se essa questão do Alessandro falar, o Roger falar, todo mundo fala, não fala, deixa de falar. Quem vai vencer quem jogar melhor, gente. Não adianta falar antes ou depois, ou comemorar ou não comemorar. Isso é bobagem. E a junção de fatores também. Além disso, pode ter sido motivação, mas também é isso que a gente falou, a falta a perna, uma desatenção do América no final. Um Cruzeiro falar, vamos se ligar aí que um gol já muda muita coisa, e mudou mesmo. O Walter Júnior diz que a atitude do Alessandro deu forças ao Cruzeiro, aprende a não menosprezar a camisa azul celeste, jogador fraco, o Alessandro. Cadê o outro que eu tinha achado bacana aqui? Não, é sacanagem, o Roger estava suspenso, jogar e fazer a diferença, nosso futebol parece uma piada. Falando em piada, Cristiano, responda para mim. Não sei porque é piada, eu lembro de você, mas falando em piada, o Bruno... do Campeonato Mineiro. O Bruno pergunta aqui, você acha que o Cruzeiro consegue ganhar se o Montijo estiver machucado? Na minha concepção, o Cruzeiro só não caiu ano passado por culpa do Fábio e do Montijo. O Cruzeiro é extremamente dependente desses dois jogadores. Como o Fábio salvou aí hoje o pênalti, acho que se o Montijo estiver em campo, ajuda e facilita bem. O Wellington Paulista, o Montijo, mas o Cruzeiro é extremamente dependente dos dois. Quando um não joga, você vê que o Cruzeiro sente muita dificuldade, fica um time um pouco comum. Eu acho que ainda o Cruzeiro tem a zaga bem fraca. Hoje fechou a contratação do Souza, né? Meio de campo, 33 anos. Eu gostava muito dele no São Paulo, mas acho que as laterais do Cruzeiro e a zaga estão precisando de um reforço. Mudando um pouquinho de jogo, vamos ver os melhores momentos agora de Tupi e Atlético lá em Juiz de Fora. Olha que clássico. Teve. Isso sim, olha que jogo. Aquelas piadinhas prontas, foi uma briga de galos, né? Galos. Tem um galo na final já. Né? E gente jogando lá, Juiz de Fora, divisa ali. Richarlison. O pessoal da 98 até brincou, lá no litoral de Minas Gerais. O Galo jogou na região serrana. Perde mais de Espanha ali, ó. Cobrança de falta, uma justificativa, inclusive, eu até ouvi também hoje, me parece na Rádio Globo, o pessoal falando que provavelmente o público foi menor porque a gente teve Flamengo e Vasco no mesmo horário. Literalmente. Isso é verdade, não é brincadeira. Porque realmente o pessoal lá torce muito para os times do Rio. Acho que o Atlético está precisando de um camisa 10 aí. E o que vocês acharam do desempenho do Richarlison hoje? O Richarlison jogou melhor? É para comentar? Ele vinha bem. Parece que o problema da lateral esquerda tinha sido resolvido, mas hoje não. Né? Olha lá o André. Tocamos para o Wesley na cara do Rodrigo. Agora, Rodrigo salvou. Tem que ressaltar também que o Rodrigo é muito bom goleiro. Ele fez um bom campeonato. Podia ter soltado a bola aqui, não? O Bernardo quase chorando aqui, que não recebeu a bola. Desesperado. Com Agora ele vai chorar. Agora ele chora muito. Ele faz igual o Fábio, ele levanta a mão. Olha lá, o André recebeu na área. O André também hoje não apareceu não, viu? E me conta uma coisa aqui. O André matou no peito. A hora que ele apareceu. Bateu, Rodrigo mais uma vez salvou o Tupi. Richarlison. O André jogando muito bem. Aí o Atlético adquiriu os direitos dele. Tem alguma diferença ou não? Tupi cruzou. Você fala pro jogo de hoje? Se o cara falar, tô mais tranquilo, vou jogar. Acho que não faz diferença, não. O jogador tem dia que joga, tem dia que não joga, tem dia que tá bem. O André tá bem, tá vendo a fase boa. Eu acho que o Atlético fez muito bem, inclusive, de ter adquirido. 21 anos de idade, é um jogador promissor. Olimpíada, agora, né? Vai ficar sem ele durante um bom tempo, né? Por causa das Olimpíadas, justamente. Aí o André escorou de cabeça, o Wesley pôs pro Danilinho, passou pelo Rodrigo. Danilinho. E o gol. O Atlético tem esses jogadores velozes, né? Danilinho, Bernardo, Neto Berola. Muito rápido. A torcida do Atlético presente no Marilene. Muita torcida. E aí,
Mais um chute por A cima. gente costuma falar que antigamente era 9 craques, 2 cabeças de baga. Agora são 2 craques com 9 cabeças de baga. Pra você ver. Quando tem 2. Né? Quando tem 2. A falta no Michel. O Luiz Eduardo dá uma bronca no Pierre, que o Pierre levou o terceiro cartão, não joga, próximo jogo. E aí o Michel pôs a bola lá onde ele quis. Você não tinha pega não, viu? Ele não tinha pra Giovani, pra Renan, pra Lipa, ninguém. Pra Tafarel, podia voltar o Tafarel, Dida, qualquer um. Comemorando. Richarlison levantou. O Paulo Baier fez Passou um igualzinho perto, hoje no Atletiba lá também. O eterno Paulo Baier fez um igualzinho. Lá, quase, Essa quase bola ia entrar, viu? Giovani Essa bola ia entrar. Cruzamento do Richarlison. Sobrou nada ali, o Luiz Eduardo, calcanhar para o time do Tupi. Né? Ele viu o Silvio. Chuta. Acho que tá quase um futebol de várzea, não? E depois você fala que sou eu que faço piada. E aí tá aí, ó. Tupi 1, Atlético 1. Difícil ver esse jogo, André? Foi muito complicado ver esse jogo hoje, muito dedão, muita bola pro alto, pouco domínio de bola. Olha, eu já vi jogos Varginha e Atlético Três Corações muito melhor do que esse jogo de hoje. Vou ser sincero com você. Teve jogos de segunda divisão que eu já vi que o time dava 4, 5 passes certos. Você vê o último lance ali que o zagueiro, chutou 2 vezes a bola para frente. Ele não conseguiu pensar em tocar a bola para o lado, não. Dá bicão para frente. Então, não tinha esquema tático hoje definido, faltava lateral. Richarlison não jogou hoje bem. O meio de campo não está composto. Nenhum dos dois times está bem. Como eu disse no começo, só depende do Tupi, depende muito do Adenilson e Alan Taxista, e quando o Henrique, né, o camisa 10, joga. Infelizmente, hoje ninguém jogou. E acho também que o Atlético, André, desculpa aqui, o Atlético sofreu com fuso horário de Juiz de Fora, também sofreu com ar rarefeito. O Atlético... são quantas horas de viagem? Altitude. É difícil jogar na região lá serrana, mas aqui o jogo de volta vai ser tudo tranquilo. Tá certo. A gente já comentou aqui, mas pro torcedor que pegou o programa no meio, o Atlético comprou os direitos econômicos do André, então se mais para frente for negociar, for vendido, o dinheiro vem para o Atlético. É bom contratar aí, a gente falou um pouquinho, mas vale a pena contratar, Sebra, o André de vez? Vale. Eu acho que o Atlético fez uma boa aquisição. Tudo bem, a gente lembrou que vai ficar sem o André durante um bom período, provavelmente, porque ele vai para os Jogos Olímpicos, vai para as Olimpíadas de Londres. Mas ainda assim, é um jogador que lá também pode estourar, pode mostrar... Valorizar, pode se valorizar. A gente sempre pensa muito também na questão da venda, né? O camarada é novo, ele pode render, mas em campo ele pode render muito ao Atlético também, não só financeiramente. O futebol dele pode ser muito importante para o Atlético no Campeonato Brasileiro, porque é um campeonato longo e precisa de um bom elenco. E eu ouvi falar que o Calil, algumas semanas atrás, o Calil disse que tinha 5 milhões de euros para investir no Atlético. Eu espero que esses 5 milhões não tenham ido pro André, que a gente ainda tenha dinheiro para contratar alguém. Tá certo. E um grande ídolo do futebol mineiro vai se despedir dos gramados na próxima quarta-feira, na reinauguração do Independência. O atacante Euler, que marcou 40 gols pelo América jogando no estádio do Horto, vai deixar saudades. Os últimos treinamentos antes de pendurar as chuteiras parecem mais puxados. Passou dos 30, meu amigo. Todo treino você tem que ter pelo menos 2 dias para recuperar, porque realmente é difícil. O corpo pode sentir o cansaço, mas a cabeça está preparada para o fim da carreira. Preparei para poder parar psicologicamente, financeiramente também, né? Porque diante de muitos conselhos do Tele, né? Então eu preparei muito bem para esse momento e eu estou muito feliz, graças a Deus. A despedida de Euler coincide com o retorno do futebol à capital mineira. A última partida do Filho do Vento será na próxima quarta-feira, no amistoso internacional entre América e Argentino Júniors, que marca a reinauguração do Estádio Independência. Para mim é a realização de um sonho, né? Poder participar do jogo do centenário do América, né? Reinauguração do Independência, e você ainda podendo despedir com a camisa do América, então está sendo perfeito. Maior artilheiro do América em jogos disputados no estádio do Horto, com 40 gols, Euler disputou 728 jogos e balançou as redes 266 vezes ao longo da carreira, e não pretende abandonar o futebol. Definitivamente, para mim, vai ser a área técnica do futebol, ou como coordenador técnico, ou como técnico. 2 anos e meio se passaram desde o início das obras do Independência. Agora, América, Atlético e Cruzeiro podem finalmente jogar diante da torcida em Belo Horizonte. Depois do intervalo, a repercussão dos vestiários após os primeiros jogos das semifinais, e veja também as histórias de um time que não vê a hora do Independência reabrir. Tô travando.
A Copa do Brasil chega à fase oitavas de final. 9 campeões brasileiros estão entre os 16 classificados. Das 4 equipes de Minas Gerais que iniciaram a competição, apenas 2 seguem na disputa do título. Depois de eliminar a Chapecoense no meio da semana, o Cruzeiro vai enfrentar o Atlético Paranaense. A primeira partida será na quarta-feira, às 9h50 da noite em Curitiba. Já o Atlético terá como adversário o Goiás, que eliminou justamente um time mineiro, o América. Este jogo também será na quarta-feira, às 9h50 da noite, em Goiânia. Os outros confrontos ficaram assim. O Paraná enfrenta o Palmeiras, o Fortaleza encara o Grêmio, a Portuguesa terá pela frente o Bahia, enquanto a Ponte Preta faz o duelo paulista contra o São Paulo. O Coritiba joga contra o Paysandu e o Vitória enfrenta o Botafogo. Agora o Atlético pega o Goiás, que jogou contra o América, o Cruzeiro pega o Atlético Paranaense. Os dois passam, Sérgio? Os times mineiros são superiores aí que esses adversários? Agora já começa a complicar um pouco mais, né, André? Não vou dizer que seja complicadíssimo, porque o Goiás é um espetáculo e o Atlético Paranaense idem. Não sei se serão grandes, mas a gente ainda não sabe também do que são capazes Atlético e Cruzeiro, porque a gente ainda não viu esses dois times fora os clássicos, eu gosto sempre de frisar isso, fora os clássicos a gente ainda não viu essas duas equipes jogando contra clubes grandes. A gente sabe que o Atlético Paranaense vem razoavelmente bem esse ano, também é campeonato estadual, então não dá ainda para esperar muita coisa. O Guerron, que foi expulso hoje no Atletiba, inclusive, ele vem jogando um bom futebol lá, jogou no Cruzeiro, não fez nada, mas lá ele vem jogando um bom futebol. O Marcinho tá jogando lá ainda? O Marcinho tá lá, camisa 10, aquele que jogou no São Caetano, no Cruzeiro. E no caso do Atlético, o Goiás é uma asa meio negra na vida do Atlético, né? Então, esse negócio é meio lenda, meio bobagem também, mas é bom ficar esperto, porque o Goiás não é o Penarol, não é aqueles times que o Atlético pegou na primeira fase. Quando cai o Goiás e o Criciúma na Copa do Brasil pro Galo, alguma coisa pode acontecer. Ou o Botafogo. O Botafogo é qualquer, até na dama. Tá certo. A reinauguração do Independência vai ter um sabor especial para um time que nasceu no bairro Horto e já bateu muita bola naquele gramado. Os jogadores da Associação Esportiva Malavéia não veem a hora de voltar à antiga casa. O novo Independência em pouca coisa lembra a antiga cara do estádio. De 25 de junho de 1950 para cá, muita coisa mudou no antigo campo do 7 de setembro e na vida dos moradores do bairro do Horto. Tem gente que está elogiando, achando que vai ser muito produtivo, a comunidade está ganhando. Outros estão atendendo à especulação, aos boateiros, né? Mas a gente está pedindo que tenham calma, paciência e esperem, dá um tempo. Vocês vão ver que a comunidade ganhou muito e vai ganhar muito ainda com essa reconstrução do Independência. A inauguração do Independência não mexe só com a expectativa dos moradores. Jogadores de um time nascido aqui no bairro também esperam ansiosamente a volta da antiga casa. E este time é a Associação Esportiva Malavéia, fundada em 1994. No final de ano, o pessoal fazia uma pelada aqui, certo? Todo final de ano, quando era o 7 de setembro. Nisso, tinha o pessoal de 40 anos que não tinha oportunidade de jogar, porque era feito só com pessoas mais novas. Nisso, o que surgiu? Eles foram criar o pessoal acima de 40 anos em fazer a brincadeira também participar. O que aconteceu? A partir daí, depois desse evento, começou a criar de todo domingo o pessoal mais velho jogar bola. Aí que surgiu o Malavéia. E foi no Independência que eles jogaram durante 15 anos. A história de seu Odilon, um dos fundadores do time, se mistura com a do estádio. Ele foi gandula, jogador e, como torcedor, viu grandes nomes do futebol brasileiro e mundial. Aqui eu já vi o Baldo, Carlyle, Tomazinho, Pampolini, jogando pelo Botafogo, Garrincha, Didi, Quarentinha, Zagallo, Zag, que jogava Corinthians. Agora espera ver outros craques por aqui. O Neymar, né, o Ganso, o Kaká, que ainda para mim é um dos maiores ídolos do Brasil, é um senhor jogador. E quem sabe voltar a pisar no gramado que foi palco de tantas histórias. Eles estão prometendo que vai ajudar a comunidade e que a comunidade não vai ficar em vão, né? Então vamos ver se vão liberar o campo para a gente fazer mais uma brincadeira, pelo menos no fim de ano. Todo dia. E aí, presidente? Já olhou lá? Pô? Ô, presidente, eu sonho com isso, presidente. A grande expectativa de todo mundo é que jogar nesse grande estádio que foi construído agora.
O estádio é do América, né? Falando nisso, vamos ver o que os americanos disseram depois do jogo contra o Cruzeiro. Claro que eu não fiquei satisfeito em ter tomado os gols. Satisfeito demais até em ter feito 3. Agora, não tem por que você ficar lamentando, o Cruzeiro estava vivo, o Cruzeiro queria o gol também. Ou e nesse jogo só podia fazer gol América? O Cruzeiro não podia? Nós não queríamos isso. A prova é que já foi conversado agora no vestiário, porque eles estavam lamentando também. Né? Mas não tem que... Lamentar é uma coisa, certo? Agora ficar com isso na cabeça, não esquece, nós ganhamos. O que importa foi a vitória em cima de um time forte, que tinha uma vantagem que diminuiu essa vantagem. Ela passa a ser da gente. 2 resultados no jogo nos favorece. Falta de atenção, né? Da nossa parte ali, e lógico, o Cruzeiro tem os méritos dele, né? Então acho que mais falta de atenção nossa ali, onde a gente deu um vacilo ali, acabou tomando 2 gols. Vamos ouvir agora o outro lado, com a palavra o Cruzeiro. Hoje a gente teve uma equipe muito desfigurada em campo, na última hora a gente acabou ainda perdendo o Montijo. O Alisson acabou ficando de fora também. Até na maneira de jogar, a equipe veio com um sistema de jogo diferente. Vários atletas ainda não haviam iniciado o jogo ou entrado ao longo dele, mas acho que de uma maneira geral acabou ainda sendo bom, fruto daquilo que a gente viu ao longo dos 90 minutos. Eles tiveram a chance de uma ampla vantagem e acabaram nos últimos minutos, dando a chance da nossa equipe renascer no jogo, e certamente domingo que vem vai ser um outro jogo, a nossa equipe vai ter a volta de vários atletas, vai estar mais encorpado e eu acredito muito. Cristiano, a gente viu os 2 técnicos bem confiantes. Então, o Givanildo parece aqueles caras do Nordeste que qualquer hora ele vai contar uma piada, sabe? Aqueles humoristas. Sou do Nordeste, cabeça. Falei, ele é tão bonitinho, agora ele vai contar uma piada, De repente ele não conta. Eu gosto do Givanildo. Givanildo, para ele ser técnico do América, já é uma piada. Ser técnico do América já é uma piada. Então o Givanildo, ele comentou que... E eu acho legal isso também, agora, levando para o lado sério, eu acho legal ele falar isso, que reverteu a vantagem, que realmente ele está pensando pelo lado positivo. Já o Mancini tem que pensar, e eu quero fazer uma pergunta para você, Seaba, que você entende muito mais de futebol. Que isso? Qual Mancini é melhor? O do Atlético ou do Cruzeiro? Ixi. Ou qual Mancini é menos melhor? O do Atlético ou do Cruzeiro? Bom, É complicado, porque o Mancini do Cruzeiro ainda tem muito a mostrar no futebol. O Mancini do Atlético já mostrou muito no futebol, né? É um passado e um futuro, sei lá. Então eu acho que... Estão no nível. Eu acho que é mais ou menos a mesma coisa, cada um na sua. Claro. Né? Um no Atlético, um no Cruzeiro, um joga, outro não joga. Já pedi o meu tio americano fanático, tô brincando aqui com o torcedor do América, viu? Thiago Reis, meu amigo, respeito centenário. Tô torcendo muito pro time do América nesse centenário, comemorar essa passagem pra final. É brincadeira, mas eu acho o Givanildo aquela coisa. O José Adilson Soares também tá torcendo, que ele falou, não torço pelo América, mas bem que eu gostaria que ele e o Tupi fizessem essa final do Mineiro. Legal. Acho que merece. Então vamos ver o que o técnico do Tupi e do Atlético disseram depois da partida? É certo a gente falar que hoje o Atlético acertou mais na marcação, mas pecou nos passes e finalizações? Nas finalizações, esse tipo de jogo ele não vai te dar aqui 30 chances de gols. A gente teve 12, 13. É um número até grande. E perdemos gols na frente do goleiro, geralmente a gente não perde. Mas tá bom, tá dentro do nosso planejamento. Jogávamos aqui um jogo difícil, um jogo que o Tupi está empurrado pela torcida, e sábado se transfere para a capital. Nós vamos ser empurrados pelo nosso torcedor e temos uma vantagem, se bem que imagino que não vamos jogar em cima dela. A qualidade do Atlético é muito grande, como a gente também está mostrando qualidade. Os nossos atletas têm essa qualidade. Agora, se você for analisar todo o envoltório, todas as dinâmicas, todas as coisas que envolvem as duas agremiações, é uma distância muito grande. Mas aí, com isso, você só equipara isso com o caráter dos jogadores. E se, porventura, acontecer aí uma surpresa, né, que seria uma surpresa muito enorme, se acontecer, vai ser devido a esse caráter, essa dedicação dos atletas do Tupi. Para a gente caminhar para o final aí, Cristiano, quem chega à final do Mineiro? Quem fizer o melhor envoltório. O que é envoltório? Boa pergunta. Eu não sei o que é envoltório, mas seria uma ótima o Tupi e o América, hein? Gostei aí, ia ser uma final inédita e ia ser muito interessante, mas acho que vai dar Atlético Cruzeiro.
E você, Seabra? Também, eu acho que pelo que se desenhou aí hoje, o Atlético eu acho que já era favorito contra o Tupi, e o Cruzeiro não é favorito contra o América, está tudo equilibrado, mas leva um pequeno favoritismo do segundo jogo, de ir com um pouco mais de moral. Então eu acho que dá Atlético e Cruzeiro, mas o América ali no calcanhar. Para o André a pergunta é diferente. Quem apita a final se for o clássico? É rabo de fora, certamente. Seneme, o Wilson Seneme de São Paulo e Sandro Meira. Não, o Sandro não vai pitar porque é do Atlético, né? Tá vendo como é que é? E esse de hoje? O de hoje, o Voaden? O Voaden, pode ser. Se for Tupi, será que apita árbitro daqui? Não, não apita por causa de Atlético e Cruzeiro, por causa de Cruzeiro e América. Tupi e América. Nenhum dos dois querem árbitro aqui. Cruzeiro e América. O que aceita é Atlético hoje, árbitro daqui, porque tem, né, pá. Tá certo, então, muito obrigado pela presença, Cristiano. Obrigado. Seabra, Valeu, André. O meio de campo fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e eu tô te esperando amanhã, às 7h30 da noite, no Clube do Esporte. Participação especial do Serginho no vôlei. Não vai perder, hein? Tchau.